Doutora, está me ouvindo? Bom dia, Sandra. Bom dia. Sim, estou ouvindo. Estava adiantando aqui para o pessoal que está acompanhando a nossa live, né, que pela primeira vez nesse século o Brasil não atingiu a meta para nenhuma das principais vacinas infantis, doutora. Isso é muito sério. Como que a senhora, né, que trabalha com imunização, é coordenadora do Centro de Imunizações do Hospital Pequeno Príncipe, recebeu essa notícia, esses novos números? Bom, então, um prazer falar com você e com seus ouvintes. Sandra, obrigada pela oportunidade. Na verdade, a gente está muito preocupado, né? Nós todos médicos que trabalhamos e outros profissionais de saúde, enfermeiros, enfim, as equipes multiprofissionais que trabalham com a questão da imunização, estamos bem preocupados. Desde maio, a gente já está vendo esses dados reais de 2019 e também com a questão da pandemia. Nós sabemos também que 2020 os dados estão com maior queda até do que 2019. Já foi lançada uma campanha, né, Vacina em Dia mesmo com a pandemia, pela Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunizações. Justamente porque nós sabemos que quando nós temos queda nas coberturas vacinais, nós podemos ter vários pequenos surtos em vários locais diferentes do país. Então, quando você baixa a cobertura, você começa a perder o que a gente chama de imunidade de rebanho, ou imunidade de grupos, ou seja, ficam várias pessoas suscetíveis dentro de um grupo de pessoas. E com isso, a entrada de um vírus, como por exemplo o vírus do sarampo, que é um vírus muito transmissível, muito mais transmissível inclusive que o vírus do coronavírus. Então, nós vamos perdendo muito essa cobertura e essa proteção de rebanho. Para a gente comparar, por exemplo, uma pessoa infectada com sarampo, ela pode transmitir para 18 pessoas, né? Aquele RT que as pessoas têm ouvido bastante falar na televisão. Do coronavírus, o RT é em torno de um caso para 3 até 5 pessoas. Então, a gente pode ver que o sarampo, por exemplo, dando esse tempo de transmissão, que é a doença, uma das doenças mais contagiosas, a gente pode ter surtos de sarampo, que o sarampo não é doença de criança, né, também é de adulto, e é uma doença que pode ter muitas complicações. E doutora, a gente imagina, né, que seja por causa dessa pandemia, dessa situação de quarentena, que as pessoas estão deixando de ir às unidades de saúde buscar a imunização. Essa seria uma explicação, mas ao mesmo tempo é um risco que essas pessoas se expõem. Acabam não levando por questões de receio, de medo, de contaminação, de alguma situação. Mas a maioria dos centros de vacina, para ser até mais correto falar, todos os centros de imunização, a sala de imunização, também nas unidades públicas e os centros, eles são unidades que estão separadas, digamos assim, do atendimento aos pacientes que estão com algum tipo de doença. Então, tudo isso facilita muito mais e protege muito mais as pessoas. Além do mais, agora com as regras, né, com o protocolo de uso de máscara, com todos os cuidados que nós estamos tomando, assim, muito mais intensificados, é um procedimento seguro, né, não tem nenhum risco. Isso é uma questão importantíssima porque logo nós iremos, né, isso vai passar, logo nós iremos de novo interagir, as crianças irão para as escolas, enfim, nós iremos ter de novos contatos, né, sociais, que, claro, talvez não tão semelhante ao que era no passado, mas mesmo assim a gente corre risco e a gente pode ter um surto em paralelo à pandemia do coronavírus. Então isso vai sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde, né, que já está sobrecarregado e que vai com certeza impactar até em maior morbidade, até mortalidade. Então nós não podemos esquecer. Nós estamos no século XXI, temos mais de 18 produtos vacinais disponíveis no próprio sistema público de saúde, gratuito, né, que é o nosso Programa Nacional de Imunizações. As pessoas devem buscar, né, devem fazer, porque isso realmente é muito importante.
E doutora Heloísa, em outras épocas, outros momentos da nossa história, conseguimos aqui no Brasil, né, uma imunização e perto até do ideal, quase 100%. Isso a gente comemorou na época, né, e significou um grande avanço na saúde pública. A gente está retrocedendo, então, doutora, eu queria que a senhora falasse a respeito disso e também falasse sobre as crianças, né, que não podem ser vacinadas, que aí dependem dessa vacinação de rebanho, dessa vacinação em massa, para também serem protegidas. Exatamente. Então, nós já temos observado, desde 2018, né, isso antes da pandemia, nós já estávamos observando uma questão de redução nas coberturas, mas não de uma forma tão importante como no final de 2019 e agora 2020, que ainda nem foram publicados oficialmente os dados, mas a gente já sabe que são dados bem mais preocupantes. Então, o que acontece? A vacina acaba sendo vítima do seu próprio sucesso. As pessoas não estão mais vendo determinadas doenças e, por isso, elas acreditam que não existam mais essas doenças no nosso país, por exemplo. Mas as pessoas agora, nós estamos num período de pausa, de viagens, de idas e vindas, né, pelo mundo, né, que todas as pessoas acabam viajando, e as doenças, elas entram em qualquer país muito facilmente por um turista, por um viajante de trabalho. E isso é uma situação comum para todos os países, não só aqui no Brasil. Então, as pessoas têm que manter a imunidade, porque o vírus ele não é eliminado do planeta, né? Ele é controlado, ele é restrito, ele não encontra pessoas suscetíveis e, com isso, ele reduz a cadeia de transmissão. Mas nós não podemos, não está erradicado 100%. Isso é um microbioma, é muito difícil de a gente atingir esse nível. Então, quando a gente não protege devidamente as pessoas que podem receber, como você falou, Sandra, as pessoas que são saudáveis, que os pais, as crianças, adultos, adolescentes, que todos nós, né, nós adultos também, precisamos tomar nossas vacinas. Nós vamos quebrar a nossa rede de proteção. E, com isso, diminuir a proteção de rebanho e daí pode chegar esse vírus para pessoas que, num determinado momento, estão fazendo algum tratamento com imunossupressor, alguma criança que está fazendo quimioterapia, está pós-transplante, está com uma situação de saúde mais grave que não pode receber vacina por uma questão de não resposta vacinal, com os anticorpos muito diminuídos. Então, quando você tem uma proteção de rebanho, você faz o que a gente chama de estratégia cocum, que você acaba protegendo quem está em volta dessa criança para que o vírus não chegue a essa criança. Essa estratégia cocum, que é chamada também, a gente utiliza muito pensando nos recém-nascidos, quando a mãe, por exemplo, que está gestante, ela, antes de ter a criança, né, antes do parto, ela deve receber uma série de vacinas, inclusive vacina contra a coqueluche, porque ela vai passar anticorpos maternos para essa criança que vai passar os primeiros 2, 3 meses de vida sem anticorpo. E a coqueluche também é uma doença que, para crianças menores de 6 meses, é muito grave e leva à morte. E quando não leva à morte, leva a muitas complicações, até uma hemorragia cerebral pelo excesso da tosse. Então, assim, as doenças, as vacinas que estão aí, elas estão por motivos muito sérios. E nós não podemos deixar de fazê-las. Além disso, eu também gostaria de enfatizar duas questões. Primeiro, que a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente está escrito que a vacina é um direito da criança e do adolescente. E o ato de não levar o seu filho, o seu adolescente para vacinar, pode, inclusive, ser interpretado como um ato de negligência, né? Então, nós já tivemos situações na nossa clínica de questões até familiares, até judiciais, tá dando um exemplo assim bem, vamos dizer assim, radical, mas é um exemplo verdadeiro, de situações de guarda, que um dos pais estava perdendo a guarda por não estar vacinando seu filho, por exemplo, né? A outra questão também, aqui no Paraná, é que nós temos uma resolução desde 2018, que é obrigatório no ato da matrícula para qualquer escola, pública ou privada, os pais apresentarem a carteira vacinal em dia, pelo menos as vacinas do sistema público, que são já várias, como eu falei, são mais de 18. Então, isso também ajudou muito a melhorar as coberturas vacinais do Paraná. Como esse ano nós estamos sem escola praticamente, isso se perdeu um pouco.
né? Mas eu acho que agora, com o retorno, assim que for possível esse retorno às escolas, os pais precisam olhar essas carteiras vacinais. Não só pelas escolas, como por tudo que eu já falei antes também, né, na verdade. É muito importante, né, que todos verifiquem a questão da carteirinha de vacinação, crianças e adultos, né? A gente tem números, a gente está conversando com a doutora Heloísa de Amberadino, coordenadora do Centro de Imunizações do Hospital Pequeno Príncipe, a respeito da queda brusca nos índices de vacinação aqui no país, que a gente pode pagar um preço alto aí com a morte e deficiências de muitas crianças com essa queda, né? A gente tem alguns casos, por exemplo, como as vacinas contra poliomielite, tuberculose, a cobertura vacinal já chega ao menor índice em ao menos 23 anos. E em outros, como a pentavalente, a cobertura é a menor desde que houve a incorporação completa no SUS. A professora ressaltou muito bem, né, que agora aqui é exigido para a matrícula escolar a carteirinha de vacinação em dia, né, mas como a gente está nessa situação aí, sem aulas presenciais, esse controle fica muito mais complicado, né? Em quanto tempo, doutora, a gente pode começar a observar o aumento do número de doentes por causa dessas questões que a vacina poderia imunizar? Olha, assim que as coisas voltem, principalmente as escolas, que tudo volte a ser como antes, né, com relação à circulação das pessoas, as viagens, tudo isso pode a qualquer momento acontecer. Então, e é bem importante também enfatizar, Sandra, que assim como aqui no Brasil, por esse ano da pandemia, houve essa queda também na cobertura, além do que já estava tendo ao longo dos anos uma redução, como a que eu comentei, que as pessoas acabam tendo menos medo das doenças, porque não estão vendo as doenças com tanta frequência. Mas quando vêm, elas acabam lembrando bem o quanto é importante a vacina. Mas assim, no resto do mundo, por exemplo, Estados Unidos, Europa, e as pessoas viajam. Lá também está acontecendo, a Organização Mundial de Saúde está fazendo uma campanha, está inclusive lançando um alerta de um possível surto gigantesco de sarampo a nível mundial, falando do sarampo pela questão da alta transmissibilidade. Então, é um alerta no mundo com relação a isso. Então, se você tem baixas coberturas no Brasil, que já é um país continental, já é uma preocupação enorme, mas se você tem isso também no mundo ao mesmo tempo, a chance acaba aumentando muito também. Então, a gente precisa realmente falar desse assunto, nós precisamos que as sociedades científicas estão trabalhando fortemente com relação a isso, com relação à conscientização dos pais, que isso é uma responsabilidade, não é uma opção, né, vacinar ou não vacinar, não, é uma responsabilidade. E que nós precisamos, de fato, estarmos conscientes dos riscos que acontecem quando não se pratica a imunização. E a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou, inclusive, um manifesto, né, doutora, para trazer à tona essa baixa de imunizações? Exatamente. O doutor Renato Kifuri, que é o nosso presidente do Departamento de Imunizações, né, presidente da Sociedade, a doutora Luciana, mas nós eu participo do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira. Ele foi realizado exatamente esse manifesto como um alerta para toda a população. É um manifesto que não é só para os profissionais da área de saúde, é para todos, para os professores de escola estarem cientes, para toda a população. Então, com relação a essa questão, que todos estejam bem cientes dos riscos e que já, se houve essa questão do medo, da situação, que até muitas vezes interpretada o isolamento domiciliar, que não poderia sair para nada, aí isso às vezes se confunde com algumas situações de cuidado de saúde que nunca devem ser, digamos assim, parados, né? Eles devem sempre ter um acompanhamento contínuo. Então, eu acho que isso pode ter confundido um pouco as pessoas, mas agora já é outro momento, as pessoas já estão mais, digamos assim, habituadas com essa rotina, né, de pandemia, e que assim como você vai no supermercado e toma determinados cuidados, você pode ir numa unidade de saúde fazer a imunização, pode ir num centro de saúde privada, enfim, aonde você achar mais conveniente, onde for melhor para você, mas não deixar de ir.
Inclusive tem uma reportagem aqui na Folha de São Paulo que saiu recentemente, né, que comenta que especialistas apontam, né, essa falsa sensação de segurança, mudança no mercado de trabalho, problemas na organização, até para justificar essa questão da baixa de vacinação, mas ainda não se sabe muito bem o motivo certo, né, doutora, por que o brasileiro está deixando de tomar as vacinas. Houve aquele movimento contra as vacinas, né, até o nosso próprio presidente comentou que a vacinação, ninguém poderia ser obrigado, mas não é bem assim, como a senhora comentou, né, a questão envolvendo até o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas houve também casos de falta de vacina recentemente nas unidades estaduais e municipais, mas ainda não se sabe muito bem o que está levando a essa mudança de comportamento, essa despreocupação com a saúde, né, doutora? No Pequeno Príncipe, no Centro de Imunizações, o que vocês têm avaliado que poderia ser o motivo? Bom, nesse primeiro momento que nós, no nosso ponto ali de trabalho, a principal questão realmente era esse receio, né, de riscos, né, ao sair. Mas até existe uma pesquisa que foi feita pela Sociedade Brasileira de Imunizações no final de 2019, em parceria com a Avaz, saiu em novembro, já em seguida teve a questão da pandemia, ela foi divulgada, mas algumas questões não foram tão divulgadas, por isso até vou lembrar dessa pesquisa que ela comentou que a pesquisa foi chamada de fake news, estão nos deixando doentes, porque existe muita desinformação com relação à vacina. Então, às vezes, a queda da cobertura está relacionada a um sentimento assim, que tem medo de efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais, eles são muito controlados. Nós estamos vendo agora a produção da nova vacina para coronavírus, e todo o cuidado que existe com a pesquisa, a seriedade, tanto que para uma dessas vacinas houve uma pausa temporária para que se avalie exatamente qualquer evento que seja mais grave para não estar associado ou vai ser avaliado isso, né? Mas essa vacina está numa fase 3 de estudo. Uma vacina para chegar a ser distribuída em grande escala, ela tem que estar com a fase 3 completa e já passando para a fase 4. Né, que é a fase daí de liberação da vacina. Então, as vacinas são muito seguras. Essa questão de eventos adversos ou colaterais é uma questão que é muito, vamos dizer assim, insignificante e totalmente, vamos dizer assim, algo que você não vai ter um prejuízo maior para a sua saúde, você vai ter uma dor local, pode ter uma febrícula, é algo muito passageiro, né? E também muitas pessoas têm um medo que não existe esse risco de, ao receber a vacina, contrair a doença. Então, a gente tem que dizer assim, desses 18 produtos vacinais que nós temos aqui, disponível, 3 produtos são de vírus vivo atenuado. Então, a maioria das vacinas, elas já são totalmente de tecnologia, de DNA, totalmente uma plataforma de produção bem segura. Nós temos vacinas de vírus vivos atenuados, mas que também são muito seguras, como a vacina da febre amarela, a própria vacina tríplice viral e a vacina do rotavírus, que é aquela vacina via oral. Então, assim, mas mesmo sendo vírus atenuado, ele nunca vai conseguir fazer a mesma doença do que o contato com o vírus selvagem. Então, assim, existe muita desinformação. As pessoas acabam achando que eu posso contrair uma doença. Não, isso é uma situação totalmente, um pensamento totalmente errado. As vacinas estão muito bem orientadas para quem pode receber, qual faixa etária pode receber, e dentro desses esquemas vacinais preconizados existe total segurança. Então, isso é bem importante para não ter uma desinformação que também afaste as pessoas, assim como houve, por exemplo, a vacina do HPV em adolescentes, que houve aquela situação lá em Bertioga, que inclusive causou um grande estrago, vamos dizer assim, usar essa palavra, na cobertura vacinal do HPV em adolescentes, que estava próximo de 100%, porque uma adolescente teve um evento que foi mais psicológico e que desencadeou em cadeia eventos nas outras adolescentes, que também nessa faixa etária é muito comum acontecer esse tipo de evento. Não teve nenhuma relação com a vacina, mas só porque aconteceu isso, muitas pessoas quiseram acreditar que era isso, né, o problema. E baixaram as coberturas do HPV até hoje,
sendo que o HPV é uma vacina, é a primeira vacina que protege contra câncer. Então, é lamentável que as pessoas não tenham essa consciência, né, da importância dessa vacina do HPV, que até hoje não voltou mais a ter a cobertura que ela tinha. E foi uma luta colocar essa vacina no sistema público, foi uma vitória, conseguiram, né, para que todas as pessoas possam ter acesso, e as pessoas não vão fazer a vacina, não levam seus filhos adolescentes, e inclusive agora para os meninos também. Então, agora já há algum tempo, então a gente percebe, assim, essa falta de informação correta. Então, isso é bem importante a gente estar falando hoje. Eu acho que sempre podendo chamar várias pessoas que falem desse mesmo assunto é bem importante, porque com certeza nós temos que passar a informação correta. Porque a desinformação, o nome dessa pesquisa é fake news, estão nos deixando doentes. Então eu acho que tem muita relação com isso mesmo. Exatamente, né? Tem que ver bem onde você se informa, né? Não se basear em boatos, em casos assim que não existem comprovação, né? A vacina do HPV, como a doutora está falando, é uma vacina na rede particular muito cara, né? Mas protege, né? É a única proteção que existe contra o câncer, um dos cânceres que mais matam pessoas, mais mata mulher, inclusive no Brasil e no mundo. Então é preciso tomar essa vacina, já que ela está disponível, né? Tem que tomar sim. Doutora, eu agradeço muito a sua participação aqui no programa Justiça e Conservação, reforçando a importância da vacinação. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade.